A Associação dos Municípios do Centro-Sul do Paraná, a ANCESPAR, recebeu na semana passada o secretário de Superintendência Geral de Diálogos e Interação Social do Governo do Estado, o Sr. Mauro Rockenbach, para discutir projetos para as cidades. O maior destaque foi no programa de habitação para os municípios. Olha, a gente já era para ter cumprido essa agenda com o Mauro Rockenbach, que é o secretário da SUDES, que é de desenvolvimento, né, social, e a pauta mais importante que veio à tona para os nossos municípios e os pequenos municípios que têm uma demanda alta é sobre habitação. Habitação de interesse social. Para isso, nós devemos cumprir algumas regras. Ter o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. Aprovar a lei nas nossas câmaras municipais com o Fundo de Desenvolvimento Social de Interesse Social para a Habitação. Isso vem uma política de Estado que desenvolve no município. Já existe recurso previsto para desenvolver habitações de interesse social, que é um novo formato. Não passa por instituições como Caixa Econômica ou a Coapar, que também é detentora de projetos habitacionais. Passa pela SUDES, que tem interesse social de desenvolvimento habitacional, e pelos municípios que podem alcançar isso dentro da sua meta, dentro da sua interação. E é possível implantar aqui na região, Júnior, você que conhece aí os municípios, né, que tem algumas regras, né, que até o próprio secretário falou, né, até a gente entrevistou ele também citou essas regras, mas é possível implantar aqui? Totalmente possível, até venha o encontro aos pequenos municípios, que não são de grande poder aquisitivo ou não têm os projetos já desenvolvidos próprios, como o Irati faz um programa de habitação, mas os outros municípios não têm essa capacidade. Nós precisamos de ajuda e é uma forma simplificada, um custo mais barato das habitações. Já o próprio nome diz, de interesse social. Isso pode ser desenvolvido em parceria com a comunidade, com as pessoas, dentro de um planejamento. Júnior, o secretário também citou sobre, né, economia solidária e também a agricultura familiar, que é muito forte aqui na nossa região, né? A gente sabe que tem muitos produtores aí que vivem da agricultura familiar, então meios ali que as pessoas continuem no campo, né, e fiquem aqui, também é importante aí para nossa região para assegurar, né, que isso continue aí por muito mais tempo, né, do que possa estar se acabando, que seja para um longo tempo, um longo período, tudo isso. Com certeza, inclusive as habitações que foram conversadas, elas não é totalmente focada na área urbana, ela pode ser também na área rural, até porque existe a terra para ser construída, que são os filhos dos proprietários. Isso precisa de incentivo de políticas públicas. E claro, a economia solidária, essa situação da agricultura familiar, ela tem que ser formada no associativismo, no cooperativismo. E tendo o desenvolvimento desses setores, dessas cadeias, das associações ou das cooperativas, tende a fixar o homem do campo, a dar mais oportunidades. Para isso, precisamos de políticas públicas, como foi falado aqui hoje na reunião com o secretário Mauro Rockenbach. Isso que nós precisamos desenvolver nos nossos municípios. É a parceria do Estado em benefício aos municípios, na área social, tanto na área urbana, como habitações, quanto na área rural. E também a agricultura familiar, fazendo com que seja fortalecido essas cadeias de produção, associados e cooperados. Então foi positiva essa reunião aí para os prefeitos, né, que quase todos participaram aí, né, só, né, o prefeito Osnei, né, justificou a ausência dele aí, mas todos gostaram bastante dessa reunião que teve e desses projetos. Com certeza, é um projeto que está surgindo. Agora, a gente precisa estar apto para recebê-lo e é por isso que o secretário veio hoje para alertar os municípios que nós devemos fazer a nossa lição de casa, formar os nossos conselhos, aprovar as nossas leis, para que a gente possa também ter acesso ao recurso financeiro desta área. Assim, nós estamos trazendo essa inovação do governo Carlos Massa Martins Júnior para todos os municípios, visitando as associações de municípios, para trazer esse novo modelo de produção de moradia popular, né?
para atender essa demanda grande que nós temos, sendo através do sistema de autogestão. Ou seja, o sistema de autogestão atende faixa 1, exatamente aquela faixa que não consegue recursos porque não preenche os cadastros hoje que são exigidos pela Caixa Econômica Federal, pelo governo federal, no modelo como nós temos, ou até anteriormente no Minha Casa Minha Vida, como ele era feito. Hoje são aquelas pessoas que não é um problema de cadastro, não é um problema de nome no SPC, não é nada disso. São pessoas que não atingem aquele valor mínimo familiar, que é o valor mínimo exigido para que você possa adquirir a casa através desse sistema com financiamento da Caixa Econômica Federal. Esse nosso modelo é através do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, ligado diretamente aos fundos municipais. Então, nós temos toda essa cadeia a ser desenvolvida. A criação dos conselhos municipais de habitação de interesse social, a criação dos fundos municipais de habitação de interesse social, que vão fazer a interface, a ligação do município com o fundo estadual e com o conselho estadual, que é a parte do governo, da onde vem o recurso para essa cidade. Nós estamos falando de cidades que muitas vezes têm 20 casas, 15 casas, 30 casas necessárias e que hoje, através do sistema como ele existe, é inviável. Até porque você vai fazer uma licitação para 20 casas, através do modelo como ele é existente, você vai ter um custo elevadíssimo dessas casas. E por outro lado, o que inviabiliza continua gerando um problema social. As famílias vão continuar sem habitação. Então foi encontrado esse modelo da autogestão, que através da formação de grupos, de associações e cooperativas de habitação, um modelo que muitas pessoas confundem com o modelo antigo que era de mutirão, da habitação, essas coisas. Não, ele é um sistema diferenciado. São associações de pessoas e famílias que se juntam, que ajudam a gerir o processo, que escolhem os materiais, que participam. Você tem casas boas, maiores, muito bem construídas e sem corrupção, porque a entidade participa do processo junto com o poder público. Então, você, além de tudo, favorece também a geração de emprego local, a geração de venda local, movimentando a economia por causa dos materiais que são comprados na cidade ou na região. Então, essa notícia que a gente traz aqui para os prefeitos da região centro-sul do estado, nessa reunião da Ancespar hoje, é justamente essa perspectiva. E que nós teremos em breve, aqui em Irati e em outras 5 cidades do estado, audiências públicas para tratar da lei federal, da PL, do projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal, que cria o modelo de autogestão, produção de moradia por autogestão, e a lei estadual também. Então é importante que a gente, nos antecipando, traga essa notícia do que vai acontecer em breve. É possível implantar esses sistemas em todos os municípios do Paraná? Veja, teoricamente sim. O grande problema é que muitas vezes você tem cidades que têm uma deficiência, ou seja, de solo, de local, esse é um problema. Parte 2 é que você precisa de uma ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Ou seja, a prefeitura vai adquirir um terreno ou área de voluta do município mesmo para fazer ali aquela instalação. Quando você entende que é diferente de pessoas que são chamadas para pegar uma casa e que no dia seguinte um vizinho não conhece o outro, no sistema de autogestão, por ser uma associação, as pessoas vão tendo contato contínuo e convivência. E ao final você tem o quê? Você conhece as pessoas pelo nome, você tem uma comunidade formada. Além de que, no nosso modelo, nós sugerimos também a implantação de uma horta comunitária e, junto à produção, um espaço para construção de lojas pequenas que você vai locar. O condomínio vai locar e, com isso, os moradores não vão pagar condomínio. Então, você tem ali uma lanchonete, você tem um salão de beleza, um bicicletário, uma loja de presentes, enfim, qualquer coisa ali, e cria já o desenvolvimento econômico daquela região, mais um polo comercial da cidade. A tua pergunta é interessante, porque nós acreditamos que, teoricamente, todas as cidades estão habilitadas. Basta que a gente entenda qual a quantidade, o volume de casas que viabilize isso. Tudo isso vai ser analisado depois de aprovado também em PL, né? E com direcionamento do governador, que se dê preferência
as cidades que têm mais dificuldade, com IDH mais baixo, com desenvolvimento menor, ou enfim, por causa das questões regionais. E vivemos uma pandemia, muitas empresas fecharam, nós temos uma dificuldade nesse sentido também. E a gente tem que ter essa retomada muito firme, muito forte, consciente de que a vida continua e que a gente precisa produzir, em última instância, moradia para quem precisa. Secretário, o senhor também falou sobre a parte de agricultura familiar, né, ali na reunião, e também economia social. Economia solidária. Solidária. Então, isso também são pontos importantes aqui, principalmente na nossa região, que a gente sabe que tem municípios muito carentes, né? E a produção familiar também é muito grande, né? Em muitos municípios aqui da nossa região. Então, é interessante conhecer aí, que os prefeitos conheçam esses projetos que existem aí para poder implantar e poder estar trabalhando isso nos municípios aqui da Ancespar. Perfeitamente. Veja só. A agricultura familiar, é importante que se diga que é quem alimenta o Brasil. Porque o grande plantador de soja, que planta commodities para exportar soja, milho, trigo, enfim, ele movimenta a economia, gera divisas para o país, indiscutivelmente. O agronegócio é o que hoje movimenta o Paraná. Mas quem bota comida na mesa do trabalhador e das famílias é a agricultura familiar. Porque dali sai a pequena quantidade que vai para o mercado, que vai para a quitanda, que vai para a central que distribui. E hoje nós precisamos fixar as pessoas no campo. A perspectiva da dificuldade, comercialização de produtos, custo de insumos, uma série de fatores, ela tem que ser cuidada. E isso faz com que as gerações novas deixem o campo, deixem a família, muitas vezes contra a vontade delas. Porque a vontade delas era ficar ali produzindo. Mas elas saem e vão para outros lugares, vão tentar um emprego na cidade, vão tentar uma série de coisas. E muitos desses jovens não têm formação. Eles perdem para o menino urbano, para o menino lá da cidade e dos grandes centros que fez escola no SESI, no Senai, aprendeu a mexer em máquina, ferramentaria, enfim, e que ele tem essa preferência. E hoje, por números, por dados, a gente sabe que grande parte dessas pessoas, dos jovens que saem, esses meninos e meninas que saem da agricultura familiar, das suas famílias, para ir para os grandes centros, acabam caindo na marginalidade, porque você não consegue um emprego. Então, qual é o maior objetivo? É fixar essas pessoas, novas gerações, justamente para dar continuidade. Nesse sentido, é que nós trazemos um projeto chamado Paz no Campo, que a nossa superintendência está desenvolvendo com a Secretaria da Agricultura, e como você bem disse, a questão da economia solidária. Vivemos um período difícil no país, com a queda do emprego, com uma série de fatores, mas as pessoas precisam viver. E para isso, a forma de sustentação, muitas vezes, não é um emprego formal, carteira assinada, mas a economia solidária supre isso, movimentando valores significativos que hoje a gente passa a perceber e que a gente atenta para esse fator. Então, é um dos fatores nossos também que nós estamos trazendo para os prefeitos.